Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, prazer em reencontrá-los. Nosso convidado de hoje é um misto de qualidade em tudo que faz. Nas quadras, nos campos e nos palcos com o violão. O brasileiro Wilkes Júnior marcou seu nome da história do futebol e da música regional. Nascido em Timóteo no dia 3 de dezembro de 1951, o brasileiro é filho de um dos nomes marcantes da história do município, o senhor brasileiro Wilkes de Minas e de dona Laurita Matozinhos de Minas. Ele tem como irmãos Carlos, Humberto, Naíse e Viviane. E é casado com Maria da Penha, com quem tem 3 filhos, o Breno, o Felipe e a Júlia. O brasileiro estudou no antigo Colégio Salesiano e na então Universidade do Trabalho, hoje Unileste, graduando-se lá na Universidade do Trabalho e na Unileste em técnica eletrônica e posteriormente em administração de empresas em nível superior. Trabalhou 29 anos ininterruptos na antiga Companhia Cesita, hoje a Peran South America, e lá aposentou-se. O brasileiro, como disse, sempre conciliou com o seu trabalho na empresa a vida de atleta de futsal e de futebol de campo, bem como a vida de músico. Há 23 anos é integrante da renomada banda PR5, quem nunca ouviu falar ou não curtiu o PR5, na qual toca violão e faz vocal. Além de possuir uma banda própria, a Mister Brasil, ao lado do baterista do PR5, Custódio. O brasileiro começou a carreira de atleta no time do antigo Colégio Macedo Soares, atuando nas quadras e nos gramados. Por volta de 18 anos de idade, foi levado por um dos grandes ídolos da história da laminação, Edilberto, para este clube tradicional do futebol cesitano, onde ficou por cerca de 3 anos. De lá, sempre como um meia de direita, ou às vezes o quarto homem de meio de campo, pelo lado esquerdo, seguiu para o São Cristóvão, onde vivenciou o auge da sua carreira nos gramados, ficando por 8 temporadas seguidas, porém, sem conquistar o título cesitano, mas participou dos melhores times do São Cristóvão de sua história. Depois, atuou um ano no Cesita Esporte Clube e em seguida foi para o Vila Nova do bairro Quitandinha, onde acabou sagrando campeão cesitano. Em paralelo, sempre jogou futsal, iniciando uma longa jornada pelas bandas de Caratinga, defendendo inicialmente uma equipe de Inhapim, denominada Rijubo, e depois o poderoso San Remo, que disputava campeonatos mineiros, defendendo as cores do futebol caratinguense, pelo qual, inclusive, foi artilheiro seguidas vezes, atuando ora como ala, ora como pivô. Jogou futsal também no inesquecível time do supermercado Mercamini de Timóteo, pelo poderoso Casa de Campo de Coronel Fabriciano, e no Avalone, também de Timóteo. Uma carreira e tanto. Muita correria para conciliar trabalho na empresa, nas quadras, nos campos e nos palcos. E o mais interessante, o brasileiro é um vencedor em todas essas frentes, dadas a sua dedicação, competência e principalmente ao bom humor. Nunca foi visto de mal com a vida. Uma marca de quem serve de exemplo para a gente de todas as idades. Pois bem, chega de apresentações, a hora é de contar as passagens do brasileiro, pelas suas andanças pelos ginásios, pelos gramados, pelos palcos do Vale do Aço e cidades vizinhas. Cidades vizinhas, né? Conosco, brasileiro, o eclético. Brasileiro, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. Como é que você conseguiu conciliar tudo isso? Trabalhando na empresa da Companhia Cesita, tocando e cantando à noite, criando os filhos, jogando futsal meio de semana, futebol. Como é que era isso? Realmente é porque a gente gosta muito do que faz, então a gente arruma um tempinho para cada coisa, né? Eu trabalhava na Cesita, na época, inclusive, trabalhava de turno. Então era de turno, então era difícil para mim jogar. Eu já disputei campeonato mineiro trabalhando 0 hora. Ia, jogava e voltava para poder dormir, né? E a música, havia tocado nos Tenebrosos, que é a banda antiga, do Roberto José, Mazola, saudoso Mazola, Fernando, essa turma toda, tinha tocado com eles e quando eu entrei para a Cesita eu parei um pouco com a música. Não totalmente, e fiquei mais me dedicando ao futebol, tanto de salão quanto de campo. E foi durante muitos anos que eu tocava só em festas, em amigos, e dedicando mais ao futebol. Mas uma coisa nunca se chocou, nunca atrapalhou a outra? Nunca me atrapalhou. O Juca falava comigo, né? O Juca. O Zé de Oliveira Freitas. O pai do grande Márcio. O Juca falava assim, o brasileiro, se ele estiver tocando aqui e tiver uma banda ensaiando do lado, na hora que terminar o jogo, ele corre lá pro ensaio. Como é que foi o futebol? Quem te levou pro futebol, assim, a você saber que você jogava futebol, porque naquela época tinha que ser bom de bola para vencer no futebol cesitano. Como é que foi isso? Na realidade, foi meu pai foi fundador da Cesita,
no primeiro time da Cesita, meu pai participou, ele gostava muito de futebol, era um zagueirão. Ele falava que não era um grande zagueiro não, mas ele jogava bem. E meu pai, que desde menino eu tinha vocação para coisa, eu gostava muito de jogar. Então, na época do colégio salesiano, lá tinha um campinho ao lado da minha casa, ele já me levava para jogar. Depois eu fui jogando no time do Padre Djalma, que era o time do colégio, né, o time da escola. E de lá eu comecei a jogar e assistir também os jogos dos grandes jogadores que tinham na época, né? Foi na época que eu comecei a jogar, foi logo depois do Edilberto, que tinha o Grêmio, que era um time de futebol de salão muito bom lá em Timóteo, depois o Rouxinol, da qual eu vim participar, né? Então, foi vendo esses jogadores e assistindo futebol, né? Amador, o Acesita, o Industrial, São Cristóvão, Vila, assistindo esse grande time florestino, que eu aprendi a gostar do futebol e como sempre, o meu Atlético, né? Desde menino, minha família toda atleticana, com raríssimas exceções, acabei também sendo um torcedor do Galo. A paixão vem do berço, né? Então, vem do berço, com certeza. Tanto do futebol amador de Timóteo quanto pelo Galo. Então, a paixão vem do berço. Minha avó, ela recebeu, inclusive, prêmio da Rádio Itatiaia como torcedora do Galo, símbolo. Ela tinha 90 anos e ia ao estádio assistir o Galo. Inclusive, um dia, posso contar Como é que é o nome da vovó? Minha avó, Angelina, mãe do meu pai, o meu tio, um dia encontrou lá em Fortaleza, com o time do Atlético. Ele falou com o Dari, Dari, minha mãe é sua fã e tal. Aí o Dario prometeu e foi na casa dela almoçar um dia com ela, lá no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte. Ela ficou felicíssima, ele com a família. Né? Ele prometeu pro meu tio, e minha avó era doente com o Atlético, né? Eu já fui em estádio com ela, eu com mais 6, 7 primos, e ela chegou lá, não tinha lugar, todo mundo, não, são netos dela, todo mundo ajeitou e sentamos todo mundo, por causa da velha. Você acha que você foi bom de bola? Eu achei que eu joguei razoavelmente bem, eu tinha um aproveitamento bom, sabe? Eu dediquei, assim, um pouco mais ao futebol de salão. E o meu aproveitamento no futebol de salão, mesmo comparado com o de grandes jogadores da época, era muito bom. Eu tinha um aproveitamento muito bom. A sua eficiência nas finalizações no preparo, qual que era o seu, você considerava o seu ponto? Eu te vi jogar nos dois. Era o chute, né? Era a finalização, porque eu chutava com as duas pernas, né? Então, até bola parada, eu chutava com as duas, que era uma coisa rara. Até hoje é raro. Então, eu tirava um pouco de proveito disso. E tive o prazer também de jogar com grandes jogadores, que eram muito habilidosos, que preparavam bem as jogadas, cavavam as faltas. Isso aí ajudou bastante. Que o espírito de liderança ajuda muito também. Você foi um líder nato, sempre tem aquela influência positiva, né, em todos os elencos que participavam. Mas, por incrível que pareça, igual eu joguei em alguns times, igual o Bassotto, né, que esteve aqui há pouco tempo, o Bassotto era o líder ele era um zagueirão, não era o jogador mais técnico e tudo, mas era o líder do Laminação. E eu joguei muito tempo com o Efigeninho, falecido também, que foi um dos melhores jogadores de futebol de salão que eu já joguei com ele na minha vida. E o Figeninho é que mandava no time. Eu lembro que às vezes ele falava, nós não vamos fazer gol. Eu ia pra frente, tomava a bola nas costas, o pessoal reclamava. Ele, não tem que reclamar não. Ele faz o gol, nós vamos segurar aqui para ele. Ele faz lá, nós resolvemos ele que mandava no time, com certeza. O que foi mais difícil? O futsal, o que é mais difícil? Futebol de salão, o futsal ou futebol de campo? O que exige mais? Eu achava que o futebol de campo, para mim, era mais difícil, porque como eu estava praticando futebol de salão num nível mais de competição, eu dedicava mais ao futebol de salão. Aí, quando eu voltava para o futebol de campo, por menos que eu estranhasse, eu estranhava um pouco. Né? Às vezes, um time que eu não treinava tanto, eu já deixei de viajar com a seleção de Acesita, que foi jogar em Belo Horizonte, para disputar uma semifinal de campeonato mineiro. Então, eu dediquei mais ao salão. Então, eu achava o futebol de campo, eu dediquei mais ao salão, achei o campo um pouco mais difícil. Você tinha muito mais espaço, mais marcação no salão é mais forte. Não, era muito mais forte. Determinados, mas eu tinha um perfil bom para salão. Então, no campo eu já tinha que correr corrida mais longa, eu trabalhava de turno, né? Não era tão preparado, né? Se fosse o caso de eu dedicar só ao futebol de campo, eu acredito que eu teria produzido muito mais. Nessas suas andanças todas, principalmente no futebol, no futsal, né? Futebol de quadra. Qual que era... Teve recompensa financeira? Não, eu nunca tive essa recompensa. Inclusive, quando eu joguei em Caratinga, eu joguei muitos anos no Sanremo, e as pessoas falavam, pô, você joga no Sanremo, porque tinha equipes na época, né, que ofereciam até dinheiro, pagavam, que era o caso do
do São Geraldo, que o Edberto jogou lá e tudo. Mas eu trabalhava na Cesita e disse, não, a minha profissão é na Cesita. Então, eu tinha o futebol como realmente algo assim para relaxar, algo de alegria, que me dava satisfação de fazer. Então, amador, eu nunca pura fui completamente amador a vida toda, mesmo quando eu fui em competições. É claro que eu tinha algumas mordomias, né? Por exemplo, às vezes eu trabalhava até 5h30 da tarde na Cesita, tinha um jogo à noite. Aí quando eu saía do trabalho, né, que eu morava nos bairros técnicos, pertinho do escritório central, quando eu saí o táxi, já estavam esperando. Já aconteceu de eu ir jogar em Raul Soares, por exemplo, que eu nunca me esqueci disso por causa dos amigos, que outro dia me lembraram. E buscaram de táxi, fui para Caratinga, pegamos o ônibus, fomos lá, ganhamos de 1-0, um gol meu, voltamos, chegamos em Caratinga. Eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã. Aí nessa época eu trabalhava só durante o dia. Aí voltamos, o pessoal esperando a gente em Caratinga, a rádio tinha transmitido o jogo, tivemos que dar entrevista, parar na praça. Aí eles mandaram um ônibus me trazer em Timóteo com um acompanhante, caso eu quisesse conversar. Eu falei, não, eu vou dormir, mas mesmo assim veio esse acompanhante. O ônibus veio trazer o veio brasileiro? me trazer em Timóteo, na minha casa. Um ônibus, não era micro-ônibus não, né? Não, aqueles ônibus mesmo, da época, que tinha viajado com a equipe toda. O testa chata. Me trouxeram em Timóteo. Então tem umas coisas assim, são interessantes. Chegou em casa que hora? Ah, devia ser umas 3 horas da manhã, viu? Dormir, pô, mas naquela época eu era jovem, não tinha problema. Não tinha problema, aguentava. Não, e a gente acordava com satisfação, né? Porque tinha passado por isso tudo, vitória, alegria de todo mundo, e grandes amigos que eu fiz lá em Caratinga, na época, me recebiam muito bem. Então, quem que era o dirigente que tinha... Era o Geraldão, que veio a falecer há 2 anos atrás. Grande Geraldão, irmão do Jobinho, que foi um excelente pivô também. O Geraldão que era o comandante, O pai dele tinha uma pensão lá e eu ficava lá hospedado lá, cheio de mordomia, me tratava muito bem. Foi um grande amigo que eu tive, Geraldão. Tá, e os maiores jogadores do San Remo? Qual que foi o Olha, eu joguei com muitos bons jogadores lá, sabe? Joguei com César, que era um excelente pivô, Marcinho, zagueiro, Fábio, muito bons, Rogerinho, que era o goleiro. Agora, tem um jogador que eu sempre achei diferenciado, que foi o Serginho, que jogou de Inhapim, que você conheceu. Serginho Inhapim, Serginho aqui de Patinga. Serginho Cracasso, foi o jogador mais habilidoso com quem eu joguei, assim, no futebol de salão. E olha que eu joguei contra grandes jogadores, inclusive, na época a gente jogava contra o Olímpico, Atlético, Seleção Mineira, sabe? Mas pouquíssimos jogadores, mesmo a nível nacional, nós chegamos a jogar contra Palmeiras, fazer alguns jogos fora do estado, mas do nível do Serginho, muito raro. Porque era habilidade... Ele era muito habilidoso e ele tinha outras qualidades que às vezes as pessoas de fora notavam, porque ele era muito agregador. Sempre foi muito agregador, muito educado, mas firme nas convicções dele, conversava assim, tudo, e tinha uma visão do jogo impressionante. Passava essa visão pra gente. É muito difícil numa quadra você ter um jogador porque é tudo muito rápido. Todos os pés de casa, muito rápido. E as quadras antigamente eram menores ainda, né? Era mais difícil. Ele tinha uma visão muito boa, super habilidoso e um cara extremamente fácil de lidar, sabe? Na hora que o jogo apertava, você entrega a bola pro Serginho que acalmava o jogo. Qual foi o jogo mais marcante pelo San Remo? O San Remo, teve um jogo no San Remo... Além dessa vitória lá em Raul Soares, essa foi um jogo até normal pra gente, porque nós tínhamos um time muito bom, né? Foi um fato pitoresco. Eu lembrei por causa do que aconteceu depois, não por causa do jogo em si. Mas teve um jogo no Campeonato Mineiro que eu estava trabalhando na Cesita, eles me buscaram, eu cheguei lá, o jogo já tinha começado. Aí eu entrei e nós estávamos perdendo de 2-0 para o Jockey de Uberaba, me parece, que tinha um time muito bom. E eu entrei e fiz os 3 gols. Da virada? De virada, inclusive que foi um jogo assim, um gol foi até antológico lá, porque eu recebi a bola no meio da quadra, estava eu e só o Beck parado. E na hora que a bola veio, eu puxei por cima. Aí a bola passou por cima, bateu no chão e eu já entrei chutando. Foi o gol do desempate. Então esse gol realmente ficou na minha memória, porque além do resultado ter sido uma virada assim, sensacional, foi contra uma grande equipe, sendo que depois, nós viemos jogar depois até contra o Olímpico, né? Huracan de Sete Lagoas. Huracan, timaço. Huracan era um timaço. Então, assim, mas foi um jogo que mais marcou, porque realmente a partida estava até mais difícil. Contra o Huracan, nós tivemos mais facilidade. Agora, contra o Olímpico, nós tomamos uma goleada, viu? Infelizmente, tomamos 4-1. Dentro de casa? Dentro de casa. O Olímpico era a seleção mineira na época. Mas nós encaramos, né? No finalzinho, você sabe, quando deslancha no final... A questão porque os outros profissionais, praticamente. Eram semi-profissionais, né? Eram.
Inclusive, atletas dele me procuraram na época para mim ir jogar em Belo Horizonte, né? Aí eu pensei bem, eu já trabalhava na Cesita, eu disse, eu vou sair da Cesita, vou trabalhar no banco em Belo Horizonte. Trabalhava. Na época não tinha hoje o recurso que tem hoje, a condição financeira, senão eu teria ido. Né? Porque eu tinha vontade de jogar. Em algum momento você chegou a passar pela sua cabeça de deslanchar a carreira? Me passou bem antes, quando era novo, antes de ter entrado na Cesita. Depois que eu entrei, arrumei meu emprego, aí eu comecei a estabilizar. Então, eu já casei com 24 anos, né? Já estava... Não pensava mais em carreira, né? Mas mesmo assim ainda continuei jogando muitos anos. Foi até... Eu até passei da época, né? Porque você chegou a jogar. Eu tive o hábito de nunca beber e nunca fumar. Eu acho que isso me ajudou muito no esporte. Com certeza, né? Absoluta certeza. Isso me ajudou muito, graças a Deus. Além de ter mais resistência, era servir até de exemplo para os demais, né? Porque a turma do barulho sempre tem, né? Sempre tem. Mas tinha jogador também, igual o Romário, né? O Romário não bebia, né? Que o pessoal fala até errado, ele não bebia. Mas tem jogadores, por exemplo, que bebiam, igual Edberto, gostava da bebida e tal, de uma farrinha, tudo, mas chegava no campo, jogava muito, né? Resolvia o problema. Resolvia mesmo. Ele era muito forte. Sobre essas passagens do brasileiro, outras passagens brasileiras no futsal, do San Remo, do Mercaminho, do Casa de Campo, e também os capítulos dos quais ele participou no futebol cesitano, no charmoso campeonato cesitano, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesta edição traz uma parte, né, da história do brasileiro Wilkes Júnior, brasileiro, filho do brasileiro de Timóteo, que foi um exímio jogador de futsal, jogador de futebol de campo, e nos dias atuais segue como músico, que a gente vai falar daqui a pouco também, integrante da banda PR5, que tem a sua banda Mister Brasil. Do violão ele não vai parar tão cedo, com certeza não vai. Brasileiro, você também tem capítulos interessantes no futebol cesitano. Você já atuou, na minha avaliação, na época mais áurea do futebol cesitano, um período em que tivemos Tindinho, Lingueta e por aí vai, o Totti, Tarcísio, enfim. Como é que foi participar dessa geração, mesmo você sendo mais de futebol de salão,
Como é que foi? Futebol de campo, e você não jogava nos principais, você jogou no São Cristóvão, assim, a maior parte do tempo, que é um time mais modesto, um time mais de raça, né? Como é que foi isso? Na realidade, eu tive a felicidade de ter jogado num grande momento do Vale do Aço. Foi nessa época, tanto lá em Timóteo, quanto foi depois em Patinga também, e Coronel Fabriciano. E o fato de eu ter jogado, eu comecei no Laminação, né, jogando futebol amador pelo Laminação, Edberto jogava, Marco Aurélio, tinha um time muito bom. E eu me lembro que o time do Laminação tinha o Bassotto, Batista, Galego, Deto, tinha um grande time. E um garoto que estava começando na época, depois veio a ser um dos grandes craques do nosso futebol, que foi o Tidinho, que na época era mais novo do que a gente, que ele era praticamente um menino, adolescente, já jogava com a gente, assim, muito bom jogador. E o Laminação tinha um time muito perigoso, era como se fosse aquele América do Rio. Era o time pequeno que dava trabalho para todo mundo. Inclusive aconteceu o fato de, me lembro até do Geraldo Magno, que é músico também, você deve conhecer. Ele se lembrou há pouco tempo, nós encontramos. Ele estava comentando comigo um dia que eu fiz um gol de falta no Acesita, que foi a única derrota que a Acesita teve no campeonato, que tinha um timaço. E depois ele tocou uma bola para mim, uma falta na entrada da área, eu chutei, ganhamos 2-1 de virada. Foi a única derrota que a Acesita teve e foi para o Laminação, que era um time considerado assim, né? Um time médio na época. Um time pequeno. Mas o Laminação nesse ano conseguiu montar uma equipe muito boa. Tinha um ataque rapidíssimo com Zé Maria, Galego e Deto. Tinha um Darlan no meio de campo, que inclusive está em alguma foto aí de futebol de salão comigo, que é irmão do Celso. Né? O Celso foi um grande treinador. Talvez o cara que mais me treinou a vida toda foi o Celso, né? Porque ele me treinou tanto no salão quanto no campo. E eu tive a felicidade de, meu último ano de futebol, até descobri depois que eu estava doente, eu estava com xistose, que eu fui pescar, peguei o xistose, jogando, passando mal, e fui campeão pelo Vila com o Celso de técnico. Tive a felicidade de ter sido campeão com o Celso. Vários campeonatos eu ganhei com ele, inclusive de futebol de salão, então, incontáveis, vários. E esse período do São Cristóvão? Nesse período do São Cristóvão, o Edberto me levou para lá, porque o São Cristóvão tinha tido uma briga muito feia contra o Acesita e expulsaram vários jogadores. O São Cristóvão, alguns saíram do time. Aí Edberto me levou imediatamente para lá. Vamos para o São Cristóvão. Aí nós montamos um time lá. Marcelo estava começando, Marcelo volante, Catatal, o Ademir Burrão lateral, o Fio jogava ainda de lateral, né? E, então, assim, um grande time o São Cristóvão tinha, o Dali, o Lica, que era um jogador primoroso. O Lica foi um dos jogadores que talvez que mais vestiu a camisa que eu vi. Era um jogador que quando o time perdia, ele chorava em campo. Mas vestia a camisa com muita dignidade. Foi um craque de bola assim que eu vi jogar, como poucos na minha vida. É um 10. Eu tenho uma lembrança do Lica, assim, a melhor lembrança possível que você pode ter de um jogador ter vestido a camisa com vontade, com orgulho, eu tenho essa lembrança do Lica. E você vê no dia que perde, literalmente Nossa, chora. mas vestir a camisa mesmo. Coisas que hoje você não vê mais, né? Hoje só o dinheiro que manda, né? Daquela reta de chegada, por que o time do São Cristóvão, mesmo sendo um time aguerrido, não conseguia marcar o gol? O São Cristóvão, assim, nós perdemos uns 2 campeonatos, eu me lembro muito bem. Teve um campeonato que teve assim, erros muito fortes de juiz na final. E a gente até reclama, poxa, o São Cristóvão tinha que fazer um trabalho fora dos bastidores. Eu acho que só faltou isso, porque tinha time para ser campeão. Agora a gente perdeu também, porque a gente enfrentava grandes times, né? Se você jogar contra o Ancesita na época, Alvacir foi talvez dos maiores craques que eu vi jogar, né? Alvacir, o Ancesita tinha um grande time, o Vila tinha um timaço também, o próprio Industrial. Então era muito difícil ganhar naquela época, era muito parelho, né? Os jogos eram todos muito parelhos, né? Principalmente entre esses 5, 6 times da ponta, né? O importante do futebol acesitano é que sempre foi um futebol bem jogado, né? Um futebol bem, eu classifico como um futebol charmoso, um futebol bem jogado, menos de choque, mais de cadência, mais de efetividade, de plástica, né? Exato. Inclusive, eu me lembro da época, né, que o pessoal comentou que o Vantuir tinha saído, né, do Acesita, o Vantuir Galdino 3 meses, do Acesita profissional, né? 3 meses depois ele já era, 4 meses, é titular do Atlético na zaga. E eu comentando sobre isso com um senhor de Belo Horizonte, que veio com a equipe do Atlético aqui, comentando sobre essa época e tudo, ele falou assim, olha, a Acesita, sempre nós vimos a Acesita, assim, uma cidade do interior que tem bons jogadores, muito habilidosos, toda vez que tinha um amistoso, alguma coisa, sabiam que ia ser jogo difícil.
mesmo como equipe profissional, porque tinham muitos jogadores habilidosos e o pessoal naquela época se dedicava também, né? E tinha também a relação às empresas investimentos. A própria companhia Cesita, sem dúvida, que era estatal à época, ela tinha uma política de investimento no esporte também, de fomentar o futebol, especificamente o futebol, né? Sem dúvida. Chegando a ponto, inclusive, de ser profissional a Cesita Esporte Clube. Exato. Inclusive, não sei se é de conhecimento aqui do pessoal aqui de Patinga, público e tal, mas os estádios lá de Timóteo, né, de Acesita, todos foram cedidos pela Acesita, né? A maioria foi a Acesita que cedeu. Então, incomodado até os dias atuais. Até hoje parece que tem estádios, tem os campos de futebol, né? Não é estádio, né? Campo de futebol, né? Mas são bons campos, para a época eram bem cuidados, né? E a própria empresa, eu pratiquei muitos anos, joguei pela empresa, viajei pela empresa, inclusive a nível estadual, bons jogos, viajava com grandes equipes e muitas pessoas mesmo, a equipe total, não só a equipe que estava jogando, mas a equipe que dava a estrutura para esse pessoal jogar e competir, era bastante grande da Cesita. Nessa época que você jogou, quem foi o marcador que você era muito rápido, finalizava, tinha muita habilidade e tal, mas quais foram os marcadores que mais te deram trabalho mesmo? Olha, o que me dava mais trabalho, e depois já aconteceu até fato curioso entre eu e ele, que foi o Faustino São Cristóvão. Faustino? Porque o Faustino batia muito. O Faustino era muito bravo, sabe? Eu me lembro de mesmo. Eu me lembro de um jogo contra o São Cristóvão, eu jogava pelo Laminação, ele me chutou a bola, me rasgou o calção todo atrás aqui assim. Eu virei pro juiz e o seu Santos, que era o presidente do clube, estava rindo. Eu disse, seu Santos, o cara me dá uma entrada dessa e ainda ficar rindo. E logo depois eu vinha jogar no São Cristóvão, né? Aí eu falei assim, pelo menos eu estou livre do Faustino. Só que eu fiquei livre do Faustino nos jogos, porque no treino, se você passasse por ele, do mesmo jeito. Não aliviava? Não aliviava, não. O Faustino era fácil. Agora teve grandes zagueiros, assim, que tecnicamente também era muito difícil. O Tarcísio, para mim, da Cesita, né? Eu vi a Acesita profissional com o maior zagueiro que eu vi jogar na nossa região, e depois o Tarcísio, eu comparo com que também jogou muito, mas que seria o Tibúrcio, foi no profissional, e depois o Tarcísio na nossa época, que para mim foi o maior zagueiro que teve. De fato, o Tarcísio era e técnico, o fino da bola. Raramente. É tipo o Luizinho, né? Aquele jogador que jogava com facilidade, não tinha pontapé e tal. Ele era firme, né? Dividia todas, não errava as divididas, mas tinha muita categoria. Sempre de bom humor. Esse tipo de jogador é pior, porque você realmente não pode... Tinha jogadores, por exemplo, que a gente batia muita falta, aí às vezes cavava a falta, reclamava e ficava reclamando, mas eu estava achando bom que o cara estava fazendo a falta, né? Depois de velho, os caras disseram, você ficou bravo de uma hora para outra? Eu disse, não, depois de velho eu não vou aceitar mais, pô, o cara fazer falta. Mas quando era novo, a gente fazia um certo cinema aqui, mas a gente aproveitava as faltas depois, né? Aproveitar a bola parada. A bola parada sempre é um diferencial. Era meu forte, né? No futebol de campo, sempre foi. Bola parada, né? Inclusive, os gols assim, mais inesquecíveis que eu tenho são de bola parada, né? Por exemplo? Teve uma falta na Cesita que foi quase no meio de campo, sabe? E essa falta, eu sei porque o pessoal até hoje, todo mundo lembra, porque naquela época as redes não são igual de hoje de plástico, as redes eram diferentes. De barbante, né? Era de barbante. Então eu chutei uma bola quase do meio. E era um senhor goleiro, que era o Jaime, um goleiro alto, inclusive primo do Ailton, careca, né? Do grande Ailton. E eu consegui chutar a bola, ela entrou na gaveta e furou a rede, né? Então isso aí entrou para a história. Foi pelo Acesita? Contra a Acesita. Foi nesse jogo de 2-1 que eu comentei que no final eu fiz o segundo e nós viramos pelo Laminação, né? O primeiro gol foi esse gol de falta, que foi inesquecível. No meio do campo. E o segundo foi o gol que o Geraldo Magno rolou a bola para mim na entrada da área e eu chutei, surpreendemos o time da Acesita. Por volta de 20 anos de idade, 21 anos? Por aí, uns 20 anos, por aí. O Acesita não tentou te levar antes, não? Não, na época, não, porque o Acesita também tinha um timaço, né? Eles não precisavam de mim, né? O Acesita tinha uma verdadeira seleção, né? E também você revela, às vezes, igual quando eu fui pelo Laminação, comecei a revelar e fui para o São Cristóvão, e a gente se identifica também com o time lá, e tinha muito essa identificação. Amor né? ao clube mesmo. Eu tinha identificação com o São Cristóvão, igual o Marcelo também, Marcelo Catatal, o Tando, alguns jogadores. O Tando chegou a jogar na Acesita também, jogou nas duas equipes. Mas tem jogadores, igual você fala em Alvaci, Acesita, né? Você fala em Juleco, Industrial.
Né? Aí vai por aí, né? O Vila, o Florestino, todos jogadores, né? O Jucão, né? Que jogava no Vila na época. Então tinha jogadores que realmente faziam parte daquele grupo muito tempo, aí acabam se identificando com o clube, né? E não tem aquela vontade também de mudar. Existiu na época uma intenção do industrial de me levar para lá, né? Mas aí depois o São Cristóvão, não, você fica aqui e tal. E houve uma vez também que eu cheguei a jogar umas partidas pelo Avante. Fui até convocado na época para a seleção. E eu queria vir para o Avante, mas o seu Santos não deixou. Naquela época, não, você não vai, não vou deixar. E pronto. Não deixou mesmo. Prendeu seu passo. Eu gostava muito dele, respeitava muito ele, acabei ficando também. E voltando ao futsal, você jogou esses anos todos lá no Sanremo, foi o auge, né? Da carreira, e depois voltou para o futsal do Vale do Aço. Aí foi para o Mercamini, que vivia um auge no futsal, disputando torneios regionais, no caso de campo e outras equipes mais. Ali no Mercamini é por amizade também, né, que você foi jogar lá. Na realidade, quando eu voltei, foi o Efigênio que me chamou para jogar no Avalone. Inclusive, eu não tinha citado para você aí, eu joguei muito tempo no CEUB também, fomos campeões aí na região com o CEUB também, que foi um grande time que eu joguei. Inclusive o pessoal do Avalone, eu, Efigênio, e depois jogamos com Fernandão, né, o Faustino, Marcelo, todos nós fomos para esse time do CEUB. E algumas dessas pessoas também nós jogamos no Mercamini. O Mercamini do grande amigo meu, Tãozinho, e o Zé Fino, que somos amicíssimos até hoje, né, mantemos esse contato até hoje, graças a Deus. Joguei com eles uns 2 ou 3 anos, nós somos campeões regionais e tínhamos um excelente time. O time era muito bom, né? Um excelente time, realmente. Um ano acho que nós somos 2 vezes campeão, no outro vice, algo assim. Depois eu fui para a Casa de Campo, que tinha um grande time também, onde eu tenho grandes amigos até hoje, né? Uma das grandes felicidades que eu tenho no futebol é dos amigos que eu fiz, que até hoje, graças a Deus... O esporte como fator agregador, como fator de muito agregador, somar, com certeza. De evolução do seu mesmo aqueles que eram considerados rivais, né, aqueles jogadores que, né, de vez em quando eu encontro com o outro na rua, igual eu encontrei com o Ninha há poucos anos, já tomei muito pontapé do Ninha, então nós somos amigos até hoje, né? Ele fazia a função dele, eu fazia a minha. Dentro de quadra era dentro do campo. Agora na quadra o bicho pegava. Na quadra pegava mais que no campo, porque naquela época não tinha quinta falta, as regras eram diferentes. Era mais permissivo, né? Podia chegar mais. Às vezes você ganhava ou perdia um jogo de 1-0 e tomava muito pontapé. Eu me lembro de cidades que a gente ia jogar, igual eu já fui jogar em Nova Era, tomava pontapé o jogo inteiro. E juiz com medo lá do pessoal, da torcida. Isso acontecia. Hoje em dia está muito fácil jogar salão no fator disciplina, porque quinta falta, você expulsa fácil, hoje tem que respeitar o juiz, hoje tudo é filmado, você passa, né? Você está assistindo um jogo aí, igual tem um jogo importante aí, uma competição, vocês vão lá e fazem cobertura, vocês comentam, ó, né, tal jogador deu pontapé, tal jogador é muito violento. Então, hoje em dia é mais fácil jogar, porque hoje em dia essas coisas ficam mais evidenciadas. O aperto, né, das regras, essa mudança na regra que você citou. Na regra, antigamente, ela facilitava, né? A bola era diferente. Era mais pesada? Era mais pesada. As bolas de antigamente, elas eram bem mais pesadas. Elas tinham ar, mas algumas continham espuma dentro delas e outras. Eles falavam que tinha clina de cavalo, mas eu nunca vi. Como é que eu acredito que clina de cavalo, eles falavam. Isso aí está pesado porque tem clina de cavalo. Não, é porque tinha uma espuma dentro das bolas, ela tinha uma espuma. E elas eram mais pesadas e um pouco menor. E também, eu achava o futebol de salão antigamente mais bonito, mais romântico, não tinha gol dentro da área, goleiro não saía. Hoje eu assisto futsal, né, que mudou até o nome, é muito diferente, porque eu considero como se fosse uma pelada de futebol de campo. Né? O goleiro vai lá na frente, volta. Eu, particularmente, eu assisto ainda aos grandes jogadores, Falcão, né, os jogadores atuais, o Manuel Tobias, mas eu preferia... Você é bem romântico. Eu sou romântico, o futebol antigo. Não é por ser saudosista, não. É porque as regras realmente mudaram muito.
Né? Sobre romantismo, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola, porque a gente vai falar de música. O brasileiro, um exímio músico, toca o violão, é um vocalista, né, do PR5 e da Mister Brasil, que é a banda dele. Ele é empresário também da própria banda. A gente vai falar de música e de bola no próximo bloco, no terceiro bloco do Histórias da Bola. Rapidinho, voltamos. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias, ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, aqui neste episódio conversa com o brasileiro Wilke Júnior, o brasileiro do futsal, o brasileiro do futebol de campo, que principalmente nas quadras construiu uma bela história e por décadas, né, em todo o Vale do Aço. E o brasileiro, a gente já citei na abertura do programa e nos blocos anteriores, o brasileiro músico, né? O brasileiro, como é que surgiu a vocação, o talento, o despertar para a música? Concomitantemente ao futebol ou depois do futebol ou antes do futebol? Por incrível que pareça, foi antes. Sabe? Eu costumo dizer que pelo tempo que eu toco, era para mim ser um dos melhores do Vale do Aço, né? Porque eu toco há muito tempo, né? Mas nunca me dediquei tanto assim, né? Mesmo pelo fato de gostar de futebol e outras coisas também. Mas o futebol nasceu também com o meu ídolo, que era meu pai, brasileirão, né? Uhum. Papai tocava violão e tocava muito bem. Papai tocava um violão divino. E eu aprendi a tocar com o papai. E tocava nas festinhas, acompanhava. E quando eu estava adolescente, já adolescente para adulto, com 16 anos, eu era fã dos Tenebrosos. Aí um dia fui ver o ensaio do Tenebrosos, tinha saído um guitarrista. Aí meu irmão Humberto comentou com eles: meu irmão sabe tocar violão. Aí, toca uma música aí, eu meio sem graça. Mas guitarra eu não sei tocar. Não, mas é a mesma coisa. Onde foi Roberto, isso? Lá no Elite Clube, antigo Elite Clube. Elite. No Elite Clube. Estava lá o Zé Roberto, o Silvio, que mora aqui até hoje, aqui em Fabriciano, ali no Caladinho, né? O saudoso Mazola, que nos deixou agora no final do ano, que eu senti muito. Né? O Cassiano, que era o tecladista, né? O Mazola era o baterista, o Silvio no baixo, o Zé Roberto, né? O Roberto e o Zé na guitarra, e o Fernando Cabeludo, cantor, meu grande amigo Fernando. Inclusive convivemos muito atualmente, sempre fomos amigos, né, durante esses anos todos. Né, o Fernando era o cantor da banda. E eu comecei a tocar nos Tenebrosos aos 16 anos de idade. Toquei até os 19, 20 por aí. Parei porque eu tinha entrado na Cesita. Aí o Tenebrosos também estava terminando. O Zé Roberto foi, na época, Zé Roberto, hoje o grande Roberto José, o maior compositor do Vale do Aço, foi tentar carreira no Rio. Foi pro Rio. Aí a banda terminou e eu fiquei durante esse período todo só tocando uma festinha ou outra e tal. E passou-se alguns anos, né? Eu já depois com os filhos grandes, um dia, filhos grandes eu falo, isso foi há 20 e tantos anos atrás, né? Eu já com filho, rapaz, já e tal. Aí nós montamos uma banda só para brincar, né? Com o Silvio Miranda, o Cassiano, o João Luiz, que faleceu também, pai da Fabíola, que canta numa grande banda do Brasil chamada Celebrare, no Rio de Janeiro, filha do João Luiz. E nós montamos uma banda para brincar. E com isso, trouxemos o NEM, uma época lá que o João Luiz deu uma paradinha. O NEM me convidou para fazer um evento para o PR5,
Eu, Joanito, você deve conhecer, o Joanito fez esse evento também. E esse primeiro foi só para fazer um evento, e depois eu fiz o segundo, que era o aniversário do NEM, e estou até hoje. Já se fala em 20, vai fazer 24 anos agora, no meio do ano. E é tão prazeroso quanto o futsal? Sem dúvida nenhuma. E uma felicidade que eu tive muito grande na música foi porque eu fui tocar com o PR5, que já era uma banda que já existia, e nós ficamos amigos realmente. Eu, o Custódio, tanto que o Custódio hoje é meu parceiro, nós temos uma banda junto, e o NEM é um amigão assim de todas as horas. Eu comento, porque às vezes a gente fica sabendo de casa, aí tem música que briga com o outro, que discute. Nós temos diferenças de ideia, a gente fala, chega a comentar com o outro, mas nunca houve uma briga. Nunca arranca rabo? Nunca, jamais. Inclusive foi uma coisa que me deixa muito feliz de tocar com eles, com o PR5, é isso. Nunca houve entre a gente isso. Impressionante. Assim como a gente no esporte, no futsal, você leva a música como um exercício de prazer. Sem dúvida. E relaxa muito, né? Às vezes você tem uma semana mais estressante, você está cansado, você vai e toca, aí fica tudo bem, né? A calmaria. O músico se sente realizado, por exemplo, quando ele está num baile, ele vê que o salão está cheio, que o povo está se divertindo, aquilo para ele é como um jogador de futebol, que faz uma bela jogada e o gol. É mais ou menos isso. A relação é como você fazer o gol, sabe? Então, e a gente que toca no PR5, para quem conhece o Custódio, indiscutivelmente um dos maiores guitarristas de Minas Gerais. Toca muito, você viu ele tocando no último evento nosso, você estava presente. O NEM também, aquele baixo firme. E a equipe tem ainda no PR5 tem o Alexandre Melo, que já tem há 10 anos que toca comigo no Mister Brasil, que é outro companheirão, assim, um grande maestro que toca com a gente. O Sóstenes atualmente está na bateria conosco. Mas você olha e vê uma música bem solada, aquele vocal bonito, bem cantado, e a pista lotada, é como se tivesse um estádio lotado realmente na hora de um gol. Mesmo você tendo que cantar as mesmas músicas, todos os shows, isso não dá... Mas cada dia é um dia diferente, é diferente. Você toca a música hoje, às vezes o público e a gente também muda as músicas, né? Não todas, mas à medida que os bailes vão, mesmo as músicas sendo antigas, a gente vai ensaiando e mudando o repertório, para a gente não ficar muito enjoado, né? Agora, tem algumas músicas, né, que são marcas registradas, né? Por exemplo, quais são as músicas mais... PR5, se não tocar Creedence, Bee Gees, o pessoal pede muito, né? Creedence, Bee Gees, aquelas músicas, aqueles good times, né? As músicas Jovem Guarda também. Folhas, o pessoal pede muito. Renato e seus Luquetes, Jovem Guarda, o pessoal pede muito, né? E o PR5, na realidade, tem isso no próprio sangue, no DNA, né? Então, toca diferente das outras bandas, né? Esse tipo de música. No futebol você já teve que se aposentar, né? Que as pernas não acompanham mais você, mas na música o dedilhar acompanha ainda os raciocínios. Então não vai aposentar. Não vai aposentar. Na música fica mais difícil, porque você pode levar mais tempo, né? Na música você pode tocar até os 70, 80, eu já estou com 66, mas voltei a jogar as peladinhas assim, semanais na nossa Exita. Tem um campo sintético lá, voltei a jogar. Mas no espaço menor, né? Espaço menor. Eu não aguento correr mais, não tem idade para isso mais. O futebol, a vantagem do futebol é que ele eterniza as pessoas, né? Onde você chega, você vai ser sempre brasileiro, só vai ser sempre, o seu nome está marcado. Eu tive a facilidade também de ter o nome fácil de ser guardado, né? Porque brasileiro, eu acho que meu pai já me colocou esse nome com essa intenção. É único, né? Porque quando fala brasileiro é fácil de lembrar, tanto na música, né, quanto no futebol, né? Isso me ajudou bastante. Os seus meninos quiseram jogar bola, tentaram? Não, o Breno jogava muito bem. É médico, inclusive. O Breno, ele jogava muito bem. O Felipe era muito forte, mas não quis jogar. O Felipe já partiu para outra área. O Felipe é o artista da casa. Artista. Né? Desenha muito bem, pinta muito bem. Puxou agora. Puxou numa área diferente, né? Mas o Breno, ele chegou a jogar na escolinha do Daniel. Inclusive, nós uma vez fomos jogar no Espírito Santo, na Gazetinha. E a diretoria do Vasco chegou a me procurar por causa dele e de um outro atleta, sabe? Para poder levar e tudo. E ele realmente ele é muito habilidoso, jogava muito bem. Hoje só brincadeira. Mas aí na época bisturi ficou melhor, né? Não, na época eu conversei com ele, sou Breno, eles procuraram aí, tô querendo você, tô querendo fulano. Eu falei assim, olha, pai, eu prefiro estudar.
Isso é devia ter o quê? 12, 13 por anos aí, de idade? por aí. Ele já tinha era convicção, muito novo. Já tinha convicção convicção de que ele queria... Ele já queria ser médico, inclusive desde essa época. Ele falou, eu vou ser médico. Né? E a minha filha caçula diz que também vai ser, né? Vamos ver, né? Bem, o vestibular tá aí, não é fácil não, a competição difícil, mas eu acredito que ela vai conseguir o sonho dela, que vai ser o nosso sonho também, né? Graças a Deus. Os competentes sempre não se sobressaem, atingem seus objetivos. Assim como o jogador que se dedica, se propõe a ser eficiente naquele jogo, de ganhar um título, ganhar um jogo, acho que na vida estudantil, profissional, é uma relação mais ou menos igual, né? Nessa área aí, eu vou te afirmar com certeza que ele puxou, né? Que eles puxaram mais a mãe, que a mãe sempre foi muito dedicada, a Penha é firme nas convicções dela, quando ela quer fazer algo, ela faz mesmo, sabe? Então, eles puxaram aí mais, isso aí, essa convicção que eles tiveram, né? Ele teve na profissão dele, ele puxou mais a mãe, com certeza a Penha. Você já falou em determinada altura do nosso bate-papo, da nossa entrevista, que o esporte, o futebol, é um fator agregador que te trouxe muito prazer também, além das conquistas, né, das jogadas, essa interação. Mas o que mais que o futebol, ou o desporto, futsal, de uma maneira geral, contribuiu para a formação e para até a maturidade do brasileiro, até a criação da família? Olha, eu costumo dizer que o futebol, nesse ponto, me ajudou muito, porque tanto quando eu comecei a tocar música e quando eu comecei a jogar futebol, eu chegava perto dos técnicos de futebol, dos amigos, as pessoas mais experientes, igual o Somanhani, Uruna, eles falavam mesmo, olha, jogador não deve ficar bebendo, bebida faz mal para jogador de futebol, o cigarro atrapalha o pulmão, estraga o pulmão. E eu, na realidade, eu levei isso a sério. E eu achei que isso aí contribuiu não só na minha formação como atleta e como ser humano, mas me contribuiu também em fator de saúde. Porque eu consegui jogar, eu me lembro que aos 40 anos eu ainda conseguia competir. E eu era um dos pouquíssimos na época, por causa dessa condição física. Não que eu fosse aquele jogador que corria o campo todo e tudo, que eu nunca tive essa força física toda, mesmo porque eu jogava trabalhando simultaneamente na Cesita. Mas me deu uma longevidade. Sabe? Maior do que da maioria dos jogadores com quem eu joguei. Né? Ninguém chegou a te chamar para ser o técnico de futebol, coisa que eu falo, o dirigente, né? Olha, por incrível que pareça, sabe? Umas 2 ou 3 vezes tentaram, mas eu não tive muita vontade, não. Eu acho que eu não tinha esse perfil, sabe? Não. Eu sou muito bom observador, sabe? Igual assim, eu acho que eu me daria muito bem, eu até comentei há pouco tempo lá em casa que eu deveria ter feito jornalismo e para ser comentarista, porque eu tenho mais facilidade de comentar. O meu filho mais velho, o Breno, né, ele fala, papai, você tem a facilidade de enxergar as coisas no jogo e tudo, principalmente como você está ao vivo, né, é mais fácil, né? Porque pela televisão é mais difícil, né? Então, eu acho que eu teria mais vocação para isso do que para treinar, sabe? Eu não acho que eu tenho esse perfil, assim, de ser treinador, não. Na sua alta análise, você acha que não seria um treinador? Não, acredito que não, acredito que não. Como na música, não tenho perfil para ser professor também, não tenho didática, não. Não, acredito que não. Uma escola de música também? Não, não. O seu negócio é o exercício da... Eu acho que o treinador, eu vejo isso, por exemplo, pelo Bassotto, que foi um treinador que era um zagueirão, né? Que não era aquele cara tão técnico quanto o Tidinho, mas desde novo ele já tinha essa visão tática dentro do campo, ele já tinha esse comando, essa autoridade, o Ailton Careca, né, o próprio Celso, né, o seu Manhano, o Uruna, todos esses técnicos, né, você pode notar que foram jogadores que tinham uma personalidade muito forte, de mais liderança duro, dentro do campo. Dizem que são raros os craques que se tornaram técnicos de futebol. Que o técnico sempre é um cabeçudo que ele compensa a limitação com espírito de liderança. Né? O Vanderlei Luxemburgo, apesar de ter sido um jogador razoável, tem um Felipão aí, né, para dizer isso. Era também um zagueiro cabeçudo. Não era um craque, né? Não, eu vi o Felipão jogar um zagueiro daquele de maneira de dar em doido. O Cuca já jogou um futebol um pouco melhor, mas também não foi nenhum. Não foi nenhum abraço-tempo, não. Então, você vê que todos eles foram como técnico, né? Senão Pelé teria sido o melhor treinador da história do Brasil. A relação da música com o futebol, ela nunca vai terminar, nunca vai
findarem em sua vida? Inclusive eu tenho um amigo, o Julinho Almeida, irmão do Zé Marcos, do João Francisco, lá de Timóteo, ele encontra comigo e fala assim, poxa, brasileiro, e tal, ele é muito meu amigo, então ele fala isso porque é meu amigo, né? Você estudou comigo, nós estávamos juntos na escola e tal, depois você jogava bola, depois você fazia música, fazia tanto de coisa assim, eu preferia ter feito só uma e ter feito muito bem, sabe? Preferia ter feito só uma, eu falo com ele e ficar rindo, sabe? Mas na realidade, eu fico assim feliz até hoje, você vê que aos 62 anos, eu ainda jogo minha bolinha, voltei a jogar, eu me divirto ainda com isso. Então eu tenho várias, né, futebol, além da minha família, que é minha primeira, né, minha primeira opção, mas eu ainda tenho alguns fatores que ainda me trazem muita alegria, muita calma, que é o fato da música e o futebol. Mesmo o futebol assistindo também, a gente se diverte bastante. Nós nos encontramos lá em Marrakech, né? Foi um prazer. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado com você lá, né? E essas lembranças, né? Essas coisas boas é que realmente ficam. O que fica da vida, né? Exatamente. O que fica da vida são as boas lembranças. Assim como o futebol parece que nasceu para convergir as pessoas, né? O futebol... Exatamente. Eu até acredito, eu comento isso na própria música. A música, apesar de nós termos um ambiente muito bom, eu ter muitos amigos na música, mas ela não é tão agregadora quanto o futebol. Futebol, apesar de ter competição física, de futebol, choque, ele é mais, de contraste. O futebol ele é mais, chamar de... mais popular, mais gente consegue praticar, né? Não é todo mundo que sabe tocar um violão, que sabe cantar, que sabe... Tem que ter um talento a mais, não que é mais. Isso aí não entendo. E a música, além disso tudo, ainda tem os diferentes estilos. Tem pessoa que gosta de um estilo, de outro, e futebol é um só, né? Então, isso aí eu acho que facilita muito esse ser agregado, essa agregação que tem no futebol. Brasileiro, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. O que você deixaria de mensagem final para os nossos telespectadores, de uma maneira geral, sobre futebol, sobre música, sobre o contexto de sua vida nesses dois pilares, música e futebol? No futebol, eu gostaria de aproveitar o momento, eu acho que é oportuno, o que aconteceu com o jogador do Cruzeiro, né? Nesse último jogo da Libertadores. Tinga, né? O grande Tinga, eu achei que ele teve uma postura muito bonita, apesar de eu ser atleticano, ser rival, mas os próprios atleticanos estão convictos que realmente a gente tem que acabar com esse racismo, com qualquer preconceito existente, né? Nós estamos no ano 2014, graças a Deus as portas estão se abrindo, todo mundo, a maioria das pessoas já estão enxergando de uma forma mais humana e mais companheira e vendo o ser humano como um ser superior a todos esses preconceitos, né? Então, no futebol eu gostaria de aproveitar a oportunidade e também solicitar e chamar todos os amigos que gostam do bom futebol para prestigiarem as nossas equipes, né? O Social, o Ipatinga, para que essas duas equipes consigam a ascensão para o futebol da primeira divisão. Aí nós teremos grandes jogos aqui na região e com grandes jogos, né? Grandes reuniões de amigos, né? Grandes alegrias, né? Nos campos de futebol, né? E no salão, vamos continuar torcendo que ainda um dia eles voltem à regra antiga. Na música, eu gostaria de mandar um grande abraço para os meus amigos de banda, para o Alexandre, para a Nívia, para o Sóstenes, para o Custódio, para o Nem, o Dene, que está em Belo Horizonte, que nosso cantor mora em Belo Horizonte, e todos aqueles, o Edmilson, que tocam com a gente, mesmo esporadicamente, né? O Marcelino, gostaria de mandar um grande abraço para todos e um abraço grande para todo o público do PR5, que tem nos acompanhado também aqui em Ipatinga. Foi no último evento que o PR5 tocou e nós fomos muito bem recebidos, um grande público, né? Inclusive você presente. Eu te agradeço a sua presença lá e de todos que estiveram lá nesse evento. A gente que agradece. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer foi meu. Mais um belo programa, mais um belo Histórias da Bola, com um personagem, né, eclético do Vale do Aço. Um músico brasileiro, o exímio jogador de futsal brasileiro e o eficiente jogador de futebol de campo brasileiro. Esse tem e continuará tendo história no desporto e na música e na cultura do Vale do Aço. Por isso, nós o trouxemos aqui para você, telespectador, fiel e companheiro, para saber que temos personagens importantes sempre
para serem levados até você, para contarmos deles a história. Muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, querendo Deus.